Pessoal, estamos de volta? Então, turma, o colega, deixa eu ver quem fez explicitamente a pergunta, o Vinícius, ele falou assim, o comportamento do ômega, né, do W aqui na nossa simulação tá meio estranho, Pelini. Olha, uma coisa que pode estar incomodando vocês é que é o seguinte, né? O que a gente espera num sistema físico é que conforme a gente varia a velocidade, que a velocidade ela não é uma grandeza física, depende segundo a lei de Newton, que é massa vezes aceleração, ou J d ômega dt no caso de movimento circular. Ou seja, se existe inércia, a gente não deve ver variações de velocidade rápidas. Agora, uma coisa que eu preciso lembrar a vocês, a gente está com um sistema que está extremamente reduzido. Então é o seguinte, o motor ele não varia de velocidade bruscamente, mas ele está rodando quase uma centena de vezes mais rápido do que a carga e está com um torque uma centena de vezes menor do que o torque que vai acelerar a carga. Então, é o redutor que dá essa percepção das variações serem super rápidas. Então, quando eu subo a tensão lá de alimentação na minha simulação, peraí que eu estou fazendo uma brincadeira aqui, quando eu subo a tensão, a velocidade, nossa, sobe rapidinho, né? A velocidade aqui, para vocês terem uma ideia, é o sinal vermelho aqui no gráfico de baixo, tá bom? Então, olha, eu vario a velocidade e, desculpa, a tensão, a velocidade varia praticamente junto, tá? Ó, estou chacoalhando o gráfico da tensão em cima e a velocidade embaixo está indo junto. Como uma coisa pode acelerar tão rápido? Não é bem que está acelerando muito rápido. Nós estamos com uma redução tão elevada que o torque no final do eixo ele é tão alto que ele acelera o que quer que seja que estiver lá. Lógico, se fosse uma massa ainda maior, por exemplo, um pneu de um veículo, a gente ainda vê um crescimento gradual da velocidade, tá bom? Então, acreditem, esse J que está aqui, ele já é um J bastante grande, tá bom? E esse D também, que é essa perda rotacional, também é grande. Então, Vinícius, se a sua percepção sobre se ômega está estranho, essa tempo de reação muito rápido, a gente tem que se lembrar disso, que há uma redução muito grande. Agora, se você notou algum outro efeito, me avisa e a gente discute, tá bom? Bom, seguinte, então eu estava falando para vocês, controlar a velocidade é controlar a tensão, só que não. A gente só brincou aqui de variar a tensão. A carga do motor, por enquanto, está em zero. Então, uma coisa que eu ia mostrar para vocês, existe na especificação de motores em geral, tá bom? Mas mais para motores de corrente contínua, um ponto muito importante que a gente chama de velocidade em vazio. Então, velocidade em vazio é quando você pega um motor para sua tensão nominal, põe tensão nominal e mede qual que é a velocidade do eixo sem carga acoplada. Então, ó, esse nosso sistema não é só o motor, ele já tem a roda, as polias, ele também tem o braço da biela, tem um pistãozinho, mas é um sistema tão leve, tá bom, que a carga não é tão alta assim, tá bom? Então, não está bem vazio. Mas para esse sistema, eu poderia ter essa velocidade de vazio, essa velocidade sem carga adicional do ANBU, pelo menos, tá bom? Caracterizado. Bastava colocar aqui a tensão nominal do motor. Esse motor é feito para 13,5 volts de tensão contínua. Então, nele, eu quero que vocês façam isso. Ó, coloquem para simular, bota a carga zero, 13,5 volts, tá bom? E vamos analisar o que está acontecendo. Ó, corrente, 0,4 amperes e principalmente velocidade, não dá nem para ver pelo gráfico, você tem que clicar com o botão direito na saída aqui do ômega, do W, 7,25 radianos por segundo, tá bom? Então nós vamos fazer uma curva que é importante para nós. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o meu open board. Open board, cadê você? Achei. Então, vamos lá. Através dessas análises nossas, fechei meu open board? Não é possível. Aqui, fechei. Legal. Através dessas nossas análises, nós vamos construir um gráfico que ele é característico de praticamente todos os motores e suas aplicações. A gente chama isso daqui de um plano conjugado por rotação. Nesse eixo aqui,
eu vou colocar a rotação em uma certa unidade. É muito comum ser RPM, mas eu vou fazer aqui para nós, para ficar mais fácil, em radiano por segundo, tá bom? E nesse outro eixo, a gente coloca o torque e também o pessoal costuma colocar ou Newton por centímetro, quando é o caso de motores sem redução, Newton metro quando o motor tem redução, pode ser KGF ao invés de Newton, tá bom? Outra unidade que na mecânica o pessoal usa bastante, tá bom? Que fica independente da gravidade. Então aqui torque e aqui vamos colocar Newton metro, tá bom? Então, o ponto que a gente está levantando agora, eu não estou colocando potência adicional no eixo. Eu estou colocando, potência não estou colocando torque adicional ao eixo. Eu estou colocando apenas o torque de perdas, tá bom? E é ele que segura o motor, inclusive, tá bom? Um motor com mancais, por exemplo, eletromagnéticos, com rotor liso, às vezes com o conjunto do rotor estanque, tá? São motores para altíssima velocidade, às vezes eles não podem ser ligados sem carga, porque a velocidade deles de disparo é tão alta que eles se destroem mecanicamente. Imaginem isso. Um motor, que se você não coloca a carga na ponta do seu eixo, e o eixo roda em vazio, ele alcança uma velocidade tão elevada que ele mesmo não consegue se conter no seu invólucro mecânico. As tensões mecânicas, né, os esforços, podem fazer com que o rotor se destrua. Tá? Uma coisa bem hipotética, mas tem motores que não podem se trabalhar em vazio. Eles têm que trabalhar sempre com carga. Se quebrar o eixo deles, ali de quebrar o eixo, o rotor vai disparar e vai terminar de destruir o rotor, tá bom? Uma broca de dentista, por exemplo, são 100 mil RPM, tá bom? Tem motorzinhos elétricos que conseguem fazer essa velocidade toda. O de dentista pode trabalhar em vazio, tá bom? Mas, vamos lá. Então, eu não coloquei nenhuma carga, então a carga está em zero, e nisso eu notei a velocidade de, voltando aqui para o VSIM, 7,25 radianos por segundo. Então aqui eu vou colocar 7,25 radianos por segundo, tá bom? Nesse lugar aqui. Então, marcamos esse ponto. Esse é um ponto notável na curva conjugado rotação, ou torque rotação, que é a velocidade em vazio, tá bom? E agora vamos fazer uma outra coisa que eu tinha convidado vocês a pensar na aula passada. É um outro ponto importante no trabalho de qualquer motor, que é o eixo travado. E como é que a gente trava um eixo? Para a gente travar um eixo, bom, primeiro eu vou tirar a tensão aqui toda, tá bom? Vou pausar minha simulação. Eu vou sabotar um pouco a minha simulação. O que vai determinar o que é conjugado de carga, eu vou fazer ele ser numericamente igual ao conjugado eletromagnético. Então, copiar a variável TEL, né, conjugado torque eletromagnético, e vou atribuir ao conjugado de carga, ao T carga. T carga vai ser igual ao TEL, tá bom? Isso é travar o eixo. Eu vou colocar na ponta do eixo exatamente aquilo que ele está tentando fazer de esforço eletromagnético. Olha que interessante. O balanço de esforços é o conjugado eletromagnético tenta pedalar e a inércia e o conjugado da carga tentam resistir. Normalmente o eletromagnético é maior, mas eu vou fazer ele exatamente igual ao da carga. Então, o que o motor for tentar pedalar, a carga vai resistir e a força resultante, ou torque resultante, vai ser zero. E aí, o motor, se ele comparte de condições iniciais quiescentes, tá? Minha velocidade agora na minha simulação vai ser zero na partida, ele não vai sair do lugar. Isso é travar o rotor na simulação, tá bom? Vou colocar o conjugado de carga igual ao conjugado eletromagnético. Se o conjugado eletromagnético subir, a carga sobe igualzinha e zera a força resultante que moveria o eixo. Tudo bem? Vamos lá. Depois de fazer esse pequeno hackerismo aqui em cima, eu vou dar um play, entendeu? E agora vamos levantar a tensão. Notem que aqui o conjugado, né, que essa curva azul já até estourou o nosso eixo. A corrente tá, com 1 volt, ela já está com mais de 3 amperes, tá bom? Porque o motor está em curto.
Lembra que eu falei para vocês? Essa é uma circunstância que, quando a gente trava o eixo, que tudo que você coloca de energia é dissipado na forma de calor. Calor per da Joule nas resistências internas. Então, se esse motor não é feito para isso, esse tipo de ensaio na vida real, ele não pode ser mantido por exemplo, dezenas de segundos, como eu estou fazendo aqui. Eu estou deixando uma simulação rodar, já vai fazer mais de 15 segundos que o eixo está travado. O calor que está produzido, está acumulado, ó, vamos ver a potência elétrica que está entrando no motor, 4 watts. Introdução à engenharia, vocês viram lá, um resistor com mais ou menos uns 15 watts, ele chega a uns 90 graus em mais ou menos em 1 minuto, tá bom? Porque ele tem aquele tamanho todo. Agora, se você estiver produzindo 4 watts num volume pequeno, muito antes de 1 minuto, a temperatura pode estar chegando próxima dos 90 graus, o que é uma temperatura bastante alta para a maioria dos isolamentos elétricos, tá bom? Então os isolamentos começam a se degradar, os materiais isolantes começam a ficar degradados, ficar moles, se são plásticos, se são borrachas, se são esmaltes, eles podem estar perdendo suas propriedades dielétricas e aí o motor pode ter uma falha porque o isolamento é perdido e acontece um curto-circuito. Tá bom? Então, manter a temperatura ou o eixo travado é perigoso. Mas aqui na simulação, essa é a coisa interessante. O mundo de Matrix aceita tudo, tá bom? Então, eu não vou fazer só isso. Eu vou fazer uma situação que é bem complicada. Os testes, quando são feitos em bancada, podem até ser destrutivos, que é colocar tensão nominal com o eixo travado, tá bom? Olha só o que eu vou fazer. 13,5 volts, tá bom? E eu vou medir aqui, ó, com muita calma, porque simulação em bits aceita tudo, né? Posso ficar aqui horas e horas com vários. Quer ver quantos watts está no motor aqui, ó? 343 watts no meu motor DC. Corrente 25 amperes, tá bom? 13,5 volts de tensão aplicada. Mas a coisa que eu quero medir, ela está aqui escondida aqui por baixo, tá bom? Mas é o conjugado. Tá aqui, ó. Eu tenho uma ideia dele aqui, ó. Conjugado. 46,69, 46,7 Nm. Pessoal, tem muito carro que não tem isso na ponta do eixo, tá bom? Só para vocês terem uma ideia da magnitude do torque que a gente está tendo. Lembra que eu falei para vocês, é um sistema extremamente reduzido, tá bom? Tem, acho que quase 1,200 com a polia adicional que eu coloquei, tem uma relação de redução de quase 1:200. Então, o torque feito pelo motor mesmo, de fato, o elétrico mesmo, é 46 dividido por 200, tá bom? Mais ou menos isso que vocês têm que ter de ideia. Bom, então eu vou anotar esse ponto, tá bom? Com velocidade igual a 0, eixo travado. Será que tá travado mesmo, Perini? Vamos ver aqui. Velocidade, 0. Beleza. Eu tô com 46,7. Então eu vou voltar lá para aquele gráfico do OpenBoard e vou colocar aqui um ponto icônico. 46,7 Nm. E vamos marcar esse ponto aqui em azul. Então, esses dois caras são importantes. Esse aqui é o tal do eixo travado. Esse aqui é o eixo em vazio. E a coisa importante, que depois, numa disciplina de conversão eletromecânica, vocês vão estudar, é que um motor, conforme eu vou aumentando a carga dele, ele vai trabalhando em cima de uma curva aqui, que está entre esses dois pontos. E não é bem uma curva, é uma reta mesmo, tá bom? Vai aparecer um cara assim, ó. Tá bom? Deixa eu só fazer um pouco melhor a minha aproximação. Não. Aqui. Legal? Então, aqui é a região de trabalho do motor.
Então, Vinícius, só para responder aqui no teu chat que você tinha falado, Perini, eu estava esperando que a velocidade variasse exponencialmente. A gente não está vendo nessa escala de tempo, mas ela está exponencial, tá bom? As nossas variações, agora estou com o coxo travado, mas na hora que eu faço alguma coisa, ele sobe exponencialmente, mas como eu estou vendo aqui de 0 a 10 segundos, um gráfico com uma expansão, a abscissa do tempo está muito extensa, o transitório praticamente não é perceptível, mas está acontecendo, acredita, tem uma exponencial lá, tá bom? Mas é por causa disso, o sistema está tão reduzido que o torque que aparece é super elevado e rapidamente ele acelera a carga e ela chega na velocidade final, tá bom? A percepção que a gente tem é que a gente está sempre acelerando que nem uma espécie de um ônibus, tá bom? Aí tem uma super massa, várias toneladas em cima de um eixo. Esses sistemas, eles não têm tanta carga inercial quanto parece, tá bom? Esse que a gente está fazendo do Anbu. Então, vamos lá. Voltando aqui para a nossa simulação, então já fizemos o motor em eixo travado e eixo livre, tá bom? E aí tô tentando convencer vocês que o motor trabalha em qualquer ponto nessa linha, tá bom? Só que tem uma coisa importante. Esse eixo, esse torque aqui, ele acontece de verdade? Acontece. Esse eixo travado, esse torque, ele acontece na partida do motor. A gente chama isso aqui de torque de partida. E se alguma aplicação inicia de velocidade zero, na hora que você liga, ele começa com esse torque. E esse torque vai caindo conforme a rotação vai aumentando. Tá bom? Nós vamos testar isso daqui a pouquinho. Tá? E depois, e essa velocidade aqui, Perini, a velocidade de disparo, né, a velocidade de eixo invasivo, ela acontece na vida real só em alguns casos em que a carga se desacopla do motor, tá bom? Supor que você tenha uma embreagem entre um e outro e que de uma hora para outra possa desligar a carga. Ele vai pular para essa velocidade, sim, tá bom? Mas isso não é muito comum. Principalmente veículos elétricos, o pessoal às vezes não usa uma embreagem, tá bom? Ele, ao invés de, quando eu quero tirar a potência do motor, eu não desacoplo o motor, eu tiro tensão, tá bom? Mas o motor está sempre ligado lá. Então, é difícil você ver lá uma velocidade de disparo. Quer ver? Deixa eu ver alguma coisa que possa disparar. Vou dar um exemplo para vocês prático, tá bom? Vocês estão furando a parede com uma furadeira e vocês estão lá colocando esforço para a broca atravessar a parede. O motor, você percebe que ele desacelera. Agora, se você manter o dedo no gatilho com a mesma pressão, ou seja, você estava lá botando todo aquele torque, e se tira a furadeira da parede, você percebe que ela dispara, tá bom? Com uma velocidade bem maior. Essa é a ideia. Ou, melhor que isso, o liquidificador sem nada dentro, tá bom? Então, supor que vocês façam, por favor, não façam isso. Eu vou ser perseguido pelos pais de vocês, pela sujeira que vocês vão fazer, pais ou colegas de república aí, sujeira que vocês vão fazer na cozinha. Pega lá o liquidificador, põe metade de água, não põe a tampa e liga, tá bom? Ele, no início, vai partir com a carga porque tem água lá dentro, mas ele vai expulsar aquela água toda lá de dentro e o motor vai ir para a região de disparo, tá bom? E vai molhar toda a cozinha, inclusive o teto, sua cara, em todo lugar. Não façam isso. Bom, então, a coisa que eu queria dizer para vocês é que a gente tem a impressão que o motor pode trabalhar em qualquer lugar. Então, essa é a primeira coisa que eu preciso desmistificar. Não, motor não pode trabalhar sempre aqui. Falei para que você queima o motor, porque as perdas são muito elevadas. E não pode ficar sempre trabalhando aqui, tá bom? Porque as velocidades são tão elevadas que os motores se destroem, tá bom? Convido vocês, pegam motores de brinquedo, tá bom? Coloca uma tensão meio alta nele, então o motor é feito para 6 volts. Você tira lá do brinquedo, põe 6 volts. Se você deixar ele trabalhando em vazio por muito tempo, horas, você vai ver que ele vai começar a fazer um barulho, uma espécie de um assovio. Quando ele começa a desgastar tanto lá os seus mancais, e o desbalanço nele é tão elevado que ele começa a ter vibrações, ele está perdendo a sua vida útil, tá bom? E de uma forma muito acelerada, porque ele não é feito para trabalhar em vazio eternamente por longos períodos de tempo. Então existe um lugar aqui que é o lugar ideal, que a gente chama de ponto nominal de operação, onde a gente vai colocar o que a gente chama de velocidade nominal, tá bom? E torque nominal. E nesse lugar aqui, tá bom? Aqui aparece
uma relação importante que a gente chama de potência nominal. É aqui que é normalmente a gente especifica o motor nesse lugar, tá bom? Que é o produto dessas duas grandezas, tá bom? E essa potência nominal é normalmente a potência mecânica no eixo. Tá legal? Então vamos lá. Vamos visitar um pouco disso. Volta para nossa simulação. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse desacoplamento aqui do conjugado eletromagnético com a carga, tá bom? Vamos ligar direto aqui e vamos brincar de variar um pouco a carga para a gente ver um pouco das coisas que estão acontecendo. Então eu vou colocar tensão média, pode ser uns 6 volts. Se você clicar com o botão direito, você pode botar o valor exato, tá bom? E vou dar um play aqui na minha simulação com carga zero, tá legal? E agora eu vou subir a carga. Isso aqui é a quantidade de newton-metro que está aparecendo na ponta do eixo, tá bom? Então, ó, Vinícius, você está preocupado porque parece que a velocidade não está variando exponencialmente. Quer ver? Deixa eu parar um pouquinho. Se você clicar com Ctrl, talvez dê para dar um zoom nas coisas. Mas, ó, olha só as exponenciais aqui, tá vendo? De fato, está acontecendo variações exponenciais na velocidade, mas a energia é tão maior, tá bom, que nesse nosso time span, né, nessa nossa contexto de tempo que a gente está visualizando, eles são imperceptíveis. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Notem que conforme eu estou variando aqui a minha carga, né, a bendita da velocidade varia. Tá? Velocidade aqui é essa curva vermelha no gráfico de baixo, tá bom? Então, na hora que eu aumento a carga, tá bom? Ó, o meu motor vai freando. A velocidade vai caindo, tá bom? Na hora que eu deixo em vazio, a velocidade aumenta, tá? Então, percebam, controlar a velocidade não é só controlar a tensão. Eu precisaria saber qual que é o torque que o motor está. Então, vamos lá. Vamos fechar a nossa aula de hoje. Nós precisamos ter um controle muito preciso da velocidade de um motor. E esse controle deve ser independente da carga. Porque qual é a carga de um ambu? Eu levantei algumas experiências, tá bom? Com o sistema de biela-manivela, tá bom? Então, eu vou até mostrar superficialmente para vocês as contas todas que foram feitas, um pouco amadoras, mas a gente aproxima cavalo por esfera para poder ter algumas ideias, né? Cadê você? Um pouquinho só, onde está a minha apresentação? Está aqui. Tá bom? Então, eu estava tendo que calcular um pouco dos esforços que eu tinha. Então, essa aqui é a minha polia maior, eu tenho um eixo, eu tenho um pistão aqui, estava calculando um pouco lá as variações de torque. Isso aqui é tudo cinemática, tá bom? Então, fiz lá um belo de um trabalho para entender como é que varia mais ou menos a carga de uma espécie de um pistão com uma contrapressão, tá, aplicada aqui. E o que eu cheguei de resultados, que eu consegui mais ou menos corroborar com os dados de alguns artigos aí que eu já tinha encontrado na internet, o grupo do Inspire também encontrou bastante material bibliográfico a respeito de sistemas cinéticos que são usados em respiradores, mais ou menos que aprovou isso, tá bom? Corroborou os resultados que eu estava tendo. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Foi um comportamento de carga ao longo do tempo bastante intempestivo, tá bom? Então, quando a gente chama intempestivo, deixa eu pegar esse cara, abre, significa que a carga varia muito. E se a carga varia muito, significa que a velocidade iria variar muito se eu só apenas mantesse tensão constante. Eu preciso ficar variando a tensão constantemente. Então, vamos lá. A carga vamos lá. Controle do respirador significa um controle de velocidade. Pessoal, como eu estou dizendo, eu não tenho as capacidades aqui
para ilustrar com precisão todos os fenômenos que estão por trás. Controlar um respirador não é só controlar a velocidade, é controlar, nesse caso de um pistão que impele um sistema de Foley, né, de Ambu, de um pulmão, não é controlar a sua velocidade, é controlar a velocidade, controlar pressão, controlar os esforços mesmos, os torques individuais, tá bom? E principalmente as pressões no sistema hidráulico, né, que está ligando o fole até a boca do paciente. Você precisa se sincronizar com a respiração dele. Então, é uma ciência muito mais complexa e extremamente importante, que eu aqui estou simplificando de uma forma muito ingênua para a gente poder atacar apenas um desses problemas, tá bom? E para que vocês tenham respeito, quando alguém fala que isso aí não é fácil de fazer, é porque realmente não é trivial, não é com cálculo de padeiro em 3 aulas num curso de uma disciplina optativa que alguém vai sair fazendo respirador, tá bom? Mas apenas para instigar vocês a continuar estudando, tá bom? Então, olha só, controlar um respirador em geral é controlar a velocidade dele. Por quê? Porque a velocidade está pelo menos intimamente ligada ao ciclo respiratório, que a gente sabe que o paciente, ele normalmente respira numa taxa de 12 vezes por minuto a 8 vezes por minuto, depende do grau dele de consciência, e atletas, por exemplo, pode chegar muito mais do que isso, tá bom? 20 vezes por minuto, porque ele está lá numa atividade aeróbica complicada. Mas se tem um ciclo respiratório a ser obedecido, então quer dizer que é uma taxa por minuto, uma taxa por segundo de rotação, de ciclos de trabalho. Então, por isso que velocidade está relacionada com isso, tá bom? Mas eu não posso deixar de frisar, existem outros controles aqui que a gente até chama que eles não são secundários, eles são primários, que são controle de vazão, porque eu também não posso colocar mais ar do que um pulmão pode receber. Pressão. Ao longo do tempo, se a pressão do sistema aumenta, eu posso criar um problema no paciente que pode ser até agravar o estado dele. É o caso, por exemplo, de broncotraumas, então, de vazão, de pressão, vazão, pressão. Bom, as duas coisas estão ligadas, volume de ar, entre outras coisas aqui. Para vocês terem uma ideia, vocês fizeram introdução à engenharia, um sistema de câmara térmica, certo? Uma das coisas mais importantes no respirador é que o ar que é insuflado dentro do paciente, ele não pode ter qualquer temperatura, ele deve estar próximo da temperatura corporal, sei lá, em torno de 36 a 38 graus. Por quê? Porque normalmente você não coloca o ar na boca do paciente, você tem que fazer entubar ele, e o ar é colocado nas vias respiratórias lá embaixo, bem na entrada da traqueia. Então, como passou por uma série de outros tecidos, a gente bypassou a caixa craniana, uma parte do pescoço, não há um lugar onde o ar pode se aquecer e principalmente se umedecer. Então, tem outras coisas lá, que é o controle de temperatura e umidade do ar que é insuflado no paciente. E para não dizer que isso termina aí, o ar que o paciente expira é um ar que, além de tudo, tá, tem o gás carbônico, que foi feita a troca gasosa, mas ele também tem partículas, tá bom? Tem umidade e partículas virais. Ele precisa ser esterilizado. Ele precisa ter um circuito de saída que vá para um lugar conhecido, onde haja um princípio de desativação ou desinfecção do ar de saída. Pode ser, por exemplo, uma temperatura mais elevada, pode ser luz ultravioleta, pode ser uma série de filtros, mas, meu amigo, esse é o problema. Esse equipamento, ele tem tantas especificidades para trabalhar de forma segura com o paciente, que não vai ser hoje que vocês vão sair daqui, vamos montar uma coisa e sair salvando vidas. Por favor, continue estudando, que vocês realmente vão salvar vidas. Mas não é um problema simples. Mas olha só, se nós vamos trabalhar primeiro com esse dogma do controle de velocidade, significa que eu preciso ter uma ideia do que acontece com a carga ao longo do tempo, tá bom? Então, a carga mecânica
no respirador, ela varia ao longo do tempo. Principalmente porque varia com a posição do êmbolo do respirador. Quando o êmbolo está totalmente retraído, totalmente estendido, você vai ter cargas diferentes, mecânicas, esforços diferentes no sistema. Tá? A posição do êmbolo do pistão do respirador. Então, como eu falei para vocês, se a gente está girando alguma coisa, tá bom? E esse cara está girando para cá. Eu tenho uma transmissão desse movimento para um certo lugar. Isso daqui está sendo transmitido para um outro lugar. Aqui eu tenho o tal do êmbolo. Eu posso, então, representar o meu sistema como se fosse um vaso com uma saída aqui de ar. E, então, esse êmbolo aqui, ele pode se deslocar para cá ou para cá. Tá bom? E aqui eu vou produzir um fluxo de ar, tá bom? Com uma certa pressão e um certo volume. As três coisas estão intimamente ligadas. Mas o que acontece é que conforme essa posição aqui, ó, eu vou chamar isso aqui de... aliás, eu vou orientar para cá. Tá? Esse aqui é o meu θ. Tá? O θ é esse ângulo... Deixa eu inverter minhas... Não, pode ser assim mesmo. Já que, então, esse aqui é θ igual a 0. Aqui, θ 30 graus. Aí depois aqui, θ 90 graus. Tá bom? θ 180 graus. θ 270 graus. Então, aqui, notem, desse lugar aqui, ó, tá bom? Mais ou menos, tá? A gente notou, desse lugar até esse lugar aqui, mais ou menos, a gente tem um ciclo de compressão. Compressão, ou seja, o êmbolo empurra a haste para lá e a vazão aqui é positiva, tá bom? E depois, de uma certa região aqui, até uma outra região aqui, aqui existe um processo de descompressão, ou aspiração. E aqui eu preciso deixar uma coisa clara para vocês. Respiradores não puxam o ar de dentro do paciente, tá bom? Eles até podem fazer uma espécie de uma assistência, mas de fato o que dessufla, o que desinfla o pulmão do paciente é a própria carga mecânica da caixa torácica. Aquilo é uma espécie de sistema elástico. Então, você coloca o ar, aquilo lá se distende, e na hora que você tira a pressão que mantém aquilo insuflado, a própria caixa torácica ela tenta retornar ao lugar e ela expele o ar, tá bom? Em alguns poucos casos é que você puxa, mas não é muito pouco e às vezes é só para estimular o paciente ou os músculos a ter alguma atividade de relaxamento, tá bom? Mas, então, Perini, como é que a gente faz com que, na volta desse êmbolo, você não puxe o ar de dentro da pessoa? Tem uma válvula aqui na frente. Então, a gente omite essas coisas para que vocês também não fiquem com um caso muito complicado, mas aqui existe uma válvula que ela, na verdade, ela só permite sair pressão positiva, tá bom? Então, se a pressão que é feita aqui dentro for maior do que um certo valor, que inclusive tem que ter um valor mínimo e um valor máximo regulados, tem nome para essas coisas, tem PIP, tem
monte de coisas importantes da parte cardiorrespiratória. Se a pressão for maior que um set point, que um determinado valor ajustado, a válvula deixa o ar entrar no paciente, e depois que terminou a pressão positiva, ou seja, o êmbolo já criou todo o volume que precisa, na hora que ele volta, esse retorno, ele não puxa ar do paciente, ele puxa ar de um outro lugar. Então, o que eu quero dizer aqui é que o circuito pneumático, né, ele tem uma saída que vai para o paciente, tá bom? E aqui tem uma entrada, tá bom? Então, isso aqui é uma válvula com duas entradas, que é entrada de ar. Na verdade, não é ar, aqui a gente já coloca ar com uma carga de oxigênio elevada, tá bom? Porque você vai carregar o êmbolo com oxigênio para na próxima insuflação você empurrar esse oxigênio para a boca do paciente. Então, perceba, o respirador, ele só manda essas lufadas de ar misturado com oxigênio para dentro do paciente. A volta é um circuito livre, inclusive não tem tanta carga assim. É isso que eu queria mostrar para vocês. A grande parte da carga, ela está aqui, ó, no ciclo de compressão. O ciclo de aspiração praticamente faz o motor operar em vazio, porque não tem esforços que impeçam o oxigênio de entrar dentro do êmbolo novamente. Ele entra fácil. Então, essa é a coisa interessante. A carga ao longo do teta, tá bom? O teta cresce para cá. Então, ela tem uma característica meio curiosa. Essa aqui é vou chamar carga aqui, para não chamar de torque, tá bom? E aqui está o teta, então você vai ter lá 180, 360 graus, aqui aos 90 e 270. Então acontece um surto aqui, tá bom? Que se mantém aproximadamente até uns 150 graus, aí depois ele volta a cair. Quando chega aqui, ele às vezes até tem o início, porque como a pressão de oxigênio às vezes é um pouco maior, ele até tem um modo de operação que pode operar até como gerador. Aqui ele está usando potência, tá bom? Para impelir o ar para fora. Aqui o ar está tentando mover o motor de volta, tá bom? Mas não é todo lugar que você nota isso. Mas o que acontece então aqui é uma pequena potência de perdas para mover esse conjunto todo para a condição normal. Então é isso, tá bom? Que a gente costuma ver num sistema de biela-manivela ligado num pistão com uma válvula na saída que então só promove o ciclo de compressão. O ciclo de aspiração não tem carga. Percebe? Olha só que interessante. Carga alta, carga estupidamente baixa, tá bom? Alta e baixa. E isso ao longo da posição. E não se esqueçam, posição é uma integral da velocidade ao longo do tempo. Então, conforme o nosso motor está girando, tá bom? Desenvolvendo esse ômega, ele está gerando esse teta mais ou menos rápido. Então, ele passa por esse ciclo mais rápido ou menos rápido. Tudo bem? Então, pessoal, o que a gente conseguiu fazer foi caracterizar um pouco disso. E aí vem a nossa primeira constatação. A carga de um respirador não é constante. Então, se não é constante, eu preciso fazer com que a velocidade desse percurso seja muito bem estabelecida. Ela até pode variar aqui no meio, mas eu preciso percorrer esse 0 até 360 graus, que é essa revolução, tá bom? Num tempo bastante bem controlado, que deve ser o ciclo respiratório. Tem que ser 12 vezes por minuto, por exemplo, tá bom? Então, a velocidade precisa estar controlada. Então, vamos lá. Como que a gente controla a velocidade? Muito bem. Vocês já viram na teoria básica de controle que para a gente poder controlar alguma coisa, a gente tem normalmente um valor desejado, né? Vou chamar isso aqui de ômega de referência, tá bom? Um valor desejado de velocidade. É aquele que a gente quer mesmo. Olha, eu quero tantos ciclos por segundo, radianos por segundo de velocidade de rotação.
eu vou ter que fazer uma coisa kármica aqui, que é contrastar esse valor de referência contra um valor real. Vou chamar isso aqui de ômega atual, a velocidade do meu sistema, para constituir um sinal que a gente chama de erro. Tá bom? De velocidade nesse caso. E a conta que a gente faz aqui, algébrica, é este sinal é soma e este sinal é subtração. Ou seja, erro de ômega, ele é ômega de referência menos ômega atual. Tudo bem? E se o erro é positivo, significa que eu estou longe. Falar longe é complicado. O ômega atual é menor do que o ômega de referência. Então, nessa situação, eu preciso acelerar. E se por acaso o meu erro de ômega for menor do que zero, está acontecendo o contrário. O ômega atual, ele é maior do que o ômega de referência. Opa, peraí, fiz certo isso? Peraí. Se o erro é ômega ref menos ômega atual, se isso aqui é maior do que zero, então quer dizer que o ômega de referência... fiz uma burradinha aqui, né? Se o erro é muito grande, significa... Não, tá certo sim. Velocidade atual está pequena. Agora, se por acaso o erro de velocidade for menor do que zero, quer dizer que o ômega atual ele é muito maior que o do de referência, né? Então, o ômega atual é maior que o de referência, então eu preciso... Deixa eu tirar a minha barrinha daqui. Eu preciso frear. Aí a coisa importante para a gente lembrar, a gente de fato acelera, mas frear, a gente não freia, a gente não tem ação de um freio, o que a gente tem é diminuição de um torque. Então é isso que você precisa lembrar. Aqui eu tenho que ter um torque eletromagnético maior, tá bom? Maior do que algum valor que a gente vai ter que ver. E aqui eu tenho a ação de freio é fazer um torque eletromagnético menor. Não precisa ser negativo, tá bom? Mas um torque menor para que o balanço de forças naquele sistema giratório lá, né, produza uma força resultante, um conjugado resultante menor e diminua a velocidade de todo o conjunto. E aqui tem uma coisa interessante. A ação nossa, como a gente já notou que todo motor a gente só controla pela tensão, tá bom? É produzir desse sinal de erro alguma coisa relacionada à tensão. E, olha, a primeira proposta que a gente sempre faz de controladores é fazer alguma coisa, por exemplo, proporcional. Vamos chamar isso aqui de KP, tá bom? Fazer com que o comando... Então, esse cara aqui é a minha ordem ou comando da tensão no motor seja proporcional ao erro de velocidade, tá bom? E por uma constante Kp, que aí vem a pergunta, qual o valor de Kp? Vocês vão ter umas 2 disciplinas para poder entender a teoria por trás e depois mais um laboratório para poder testar isso lá no PTC. Meus colegas lá, Bruno Angélico, o professor Fuad, o Fábio, o Diego Colom, o professor Cláudio Garcia, para vocês aprenderem como o setup desses sistemas ele pode ser estipulado de uma forma teórica, né, previsto, estudado, quais os limites em que eles operam como esperado, quais os limites em que eles deixam de operar como esperado. Então, existe uma teoria enorme por trás, tá bom? Aqui nós vamos fazer um ajuste bastante ingênuo, tá bom? E aproveitando que a gente tem um simulador para fazer várias tentativas e erros e ter uma
conforto, tá bom? Um conforto, um conhecimento sobre o funcionamento do sistema, tá bom? Mas então, Plínio, já resolveu. Controle é só fazer isso. Vamos botar esses bloquinhos lá no vSim? Não. Este é o problema. Eu preciso medir velocidade. Ah, professor, seguinte, olha o vSim aqui, a velocidade está aqui. Pessoal, essa é a coisa que eu preciso mostrar para vocês. Nós estamos no mundo de Matrix. No mundo de Matrix, por acaso, nós criamos todos os estados que representam o sistema, tá bom? Vale a pena a gente até desenhar isso para a gente ver aonde a gente está e o que cada coisa significa. Vamos lá. Nós gastamos 2 aulas para fazer isso daqui, ó. Criar uma espécie de uma caixa preta que produz o seguinte. Uma coisa importante aqui que é torque, tá bom? Torque mecânico. Outra coisa importante, rotação mecânica. E aqui eu coloco uma entrada, que é uma tensão de alimentação. E o que contém esse sistema? Todas as equações do motor CC, aquelas 4 que eu falei, né? As elétricas, a elétrica, né? As eletromagnéticas, as eletromecânicas, tá bom? E as mecânicas. Mas, meu sistema tem um modelo da carga. Tá bom? Tudo isso está descrito com equações diferenciais, tá bom? Mas, de fato, lá no montagem do respirador, eu realmente vou poder mexer na tensão de alimentação. E triste, eu não estou mostrando isso, mas a gente deveria ter isso aqui, uma fonte DC ajustável para produzir, tá bom? Tensões variáveis entre um valor mínimo e um valor máximo, por exemplo, desde 0 até 13,5 volts e nos patamares que eu quiser, tá bom? Todos os valores intermediários de um valor até outro. E a gente está até omitindo isso, dado que alguém vai ter um super fonte ajustável aqui, e tem que fazer, na verdade, uma fonte DC com PWM, tem uma monte de sutilezas, tá bom? Mas, dado uma fonte DC, espetada num motor, produz torque e produz rotação. Eu já percebi que para fazer o controle, eu preciso pegar essa rotação aqui, tá bom? Realimentar no meu sistema, num controlador. O controlador está aqui, ele acontece fora, tá bom? Eu tenho aqui uma velocidade de referência, calculo um sinal de erro, que eu aplico um determinado ganho e controlo a tensão de alimentação. Então, esse cara aqui fora, eu vou delimitar ele aqui na cor azul, tá bom? É o tal do sistema de controle. Tá legal? E o sistema de controle requer o quê? Uma fonte de alimentação capaz, tá bom? Que vai receber a ordem de comando, tá bom? Do sistema de controle e executar essa ordem para colocar a tensão que precisa, tá bom? Mas mais do que isso, ele precisa desse outro cara aqui embaixo, que é a informação da velocidade da planta. Planta é um outro nome que a gente dá para esse sistema, tá bom? E aqui uma coisa que eu já falei desde do início da manhã para vocês. Medir velocidade é uma droga. Professor, o meu carro tem um velocímetro. Um monte de coisas na minha casa tem medidores de velocidade. Sim, concordo. O que eu quero dizer com uma droga não é que é impossível. É que
muitas vezes a gente precisa adicionar muitos sistemas para ter medições precisas de velocidade. Para ter uma medição, diria, superficial, às vezes um pequeno contatinho, imagina assim, ó, eu quero saber as revoluções por minuto de um carro, tá bom? Então eu coloco um contato mecânico, que cada vez que o motor dá uma volta completa, ele me gera um tiquezinho, tá bom? A gente chama isso de um obturador. Um obturador pode ser óptico, pode ser um obturador magnético, tem um monte de, com rodas fônicas, tem um monte de tecnologias que ele vai produzir um pulso por revolução. Pessoal, o que eu estou mostrando para vocês aqui não requer a avaliação da velocidade em que cada vez que eu tenho uma volta completa, eu tenho uma ideia da velocidade. Eu precisaria saber a velocidade durante o percurso do êmbolo, tá bom? Falei para vocês que a gente precisa manter o fluxo respiratório, mas também é importante ver como é que a velocidade se comporta durante o processo de compressão e descompressão. Se eu gastar muito tempo na compressão e menos tempo na descompressão, pode ser que tenha um problema lá com o paciente. Então, eu preciso, neste caso, ter uma avaliação da velocidade de uma forma muito precisa e medir precisamente a rotação, não só uma vez por revolução, mas ao longo de uma revolução, o que acontece com essas velocidades não é trivial, tá bom? Muitos lugares precisam. Então, se você for lá num grande sistema mecânico, vamos supor, o rotor de um gerador de uma usina hidrelétrica, ele roda 70 RPM, super lento, tá bom? Mas são 3.000 toneladas girando a 70 RPM, tá? E as pessoas que estão trabalhando com esse gerador querem saber se está tendo algumas vibrações, ou seja, ao longo de 70 revoluções por minuto, é quase uma revolução por segundo. Ele quer saber ao longo desse 1 segundo de revolução o que está acontecendo com a velocidade instantânea. Ela às vezes acelera um pouquinho, atrasa um pouquinho, e isso cria uma vibração que num sistema de 3.000 toneladas pode criar esforços em alguns lugares que vai começar a destruir componentes mecânicos, estressar materiais, pode criar efeitos complicados, tá bom? Então, tem aplicações onde a gente precisa rastrear a velocidade com muita precisão. E aí, então, vem a coisa. Peline, como é que eu rastreio a velocidade nessa hora? A gente coloca um equipamento aqui, pode ser um encoder, tá bom? Ou até, tem gente que gosta de rastrear essa velocidade com tanta precisão que, na verdade, não rastreia a velocidade, rastreia a posição. Põe um resolver. Resolver é um feedback de posição. Ele mede, o encoder normalmente mede o ômega, o resolver mede o θ, e se eu derivar o θ, eu tenho o ômega, tá bom? Mas eu preciso colocar um equipamento que não é trivial, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, vamos ver se o Google me ajuda aqui, eu não passo uma vergonha. Vamos lá. Figurinhas. Rotor encoder. Ó, esse cara aqui, ele não é um motor. Isso aqui você coloca na ponta do motor para medir velocidade e posição. Internamente, vamos ver se ele mostra aqui como ele é. Normalmente ele é um disco todo regrado, cheio de microfurinhos, e ele vai contando as evoluções, né, pela passagem desses furos ao longo das evoluções, ao longo do tempo, né? Aqui não dá para ver nenhum deles aberto. Ó, aqui tem um cara mais ou menos. É um disquinho, tá bom? Com algumas saliências ou algumas coisas que são detectadas durante a revolução. Então, não é um artefato trivial. Ele normalmente é caro, tá bom? Você pede um motor, vem um motor. Ah, preciso de um motor com encoder. Meu amigo, é mais caro ainda, é um motor especial. Deixa eu ver se tem algum outro aqui interessante. Ó, esse aqui é um encoder com um obturador óptico, tá? Esse aqui, ó. O cara coloca um disquinho com cheio de saliências, tá bom? E dois sensores ópticos de cortina de luz. Quando um tá interrompido, né? Ele gera um sinal 0. Quando a luz consegue passar, gera o sinal 1. E a contagem disso ao longo do tempo, você tem uma ideia da velocidade. Às vezes você tem que colocar 2 para você ter uma ideia da direção, porque um sensor sozinho não sabe se está girando no sentido horário ou anti-horário. Então, pessoal, isso aqui é só uma forma de eu justificar para vocês
que medir velocidade é complicado. E uma tendência de quase todos os sistemas é tentar, se não medir diretamente, talvez medir indiretamente a partir de outros dados da planta, tá bom? E aí uma coisa que é interessante. Vamos lá. Preciso de mais uns slides. A gente pode medir velocidade de um jeito meio esperto. Nossa. Medir velocidade. Motor CC. Olha só que legal. VA é igual a RA mais LA DIA DT. Ômega é igual a um CAFI. Não, desculpa. Opa, falta menos um E, né? Nossa, eu esqueci isso em todas as outras equações desde o começo, hein? Faltou o Ezinho lá na equação da elétrica. E é igual a CAFI ômega. Então, olha só que interessante. Eu sei que a tensão interna no motor, ela varia com a velocidade. É essa que eu quero medir, tá bom? Então, se eu conseguisse medir essa tensão, medir e permite calcular ômega. Sim, porque eu sei que ômega é a medida de tensão dividida pelo CAFI. E opa, medir tensão é uma coisa que eletronicamente é fácil de fazer, certo? Olha, medir pulsos por segundo parece uma coisa trivial também, mas eu preciso contar o tempo de um pulso para o outro para ter uma ideia da taxa com que eles acontecem. Mas medir tensão, você põe lá um conversor AD, faz a medida daquilo e fazendo uma fórmula algébrica, você tem uma estimativa desse E. Opa, então tá bom. Meço o E, divide por isso, chego no ômega. Então tá bom, legal. Mas como é que começa a tensão interna? A tensão interna está lá dentro do motor. Não é acessível. Está dentro das bobinas. Está dentro, dentro do âmago do motor, tá bom? Das suas espiras girando sobre um campo magnético que aparece uma força contra-eletromotriz. Lenz, tá bom? Que a lei de Lenz aqui mostra que o E é o N de dt. O cara que estava vendo essas forças contra-eletromotrizes, ele adoraria ir lá e medir ela absolutamente, tá bom? Mas não dá para fazer isso de uma forma direta. Você pode fazer de uma forma indireta. Olha que interessante. Aqui faltou mais uma coisa, hein? Faltou o IAC. Olha que coisa legal. Eu sei que o E ele vai ser a tensão de alimentação do meu motor, tá bom? Aliás, aqui acho que eu tenho colocado como mais sempre. Isso, é verdade. Deixa eu voltar para a minha primeira equação, inclusive, e corrigir, porque aqui está faltando mais que. Isso, muito bem. Então, vamos lá para a última. Se eu mate alguém de desgosto. Vamos lá. Inverti de lugar. Você sobe. Oi. Oi. E agora estamos na última folha. Mais uma aqui também, que não precisa. Então, muito bem. Ó. O E, eu vou isolar todo mundo. Vai ser menos RA IA menos o LA DIA DT. Poxa. VA, eu sei, tá bom? Eu que imponho. Eu sei esse valor. Eu sei esse valor. Esse termo aqui é um pouco complicado porque ele varia com a corrente. E aí uma coisa que nós vamos falar na nossa simulação, se vocês forem notar, olha o sinal de corrente aqui, tá bom? É esse sinal azulzinho, tá bom? Eu vou botar, a minha simulação está rodando, a corrente está aqui com 3,78, eu vou variar o V. Tá legal? Vocês podem notar que, de fato, a corrente... Vou dar um zoom aqui, ó. A corrente,
ela tem variações realmente meio intempestivas, ruidosas, certo? Então, isso daqui é justamente a variação da corrente ao longo do tempo, tá bom? Que está acontecendo. A corrente está variando porque a velocidade está variando, mas essas variações, olha as variações em função do valor total do sistema, tá bom? Olha só, a dimensão da corrente aqui estava em torno de 3,7 e essas chispas, tanto para cima quanto para baixo, acho que não passavam de 10, 15% do valor total que está aqui, tá bom? Talvez uns 20% no máximo, nas maiores variações. Então, isso é um argumento importante. Varia com a corrente, de fato, esse termo, mas, principalmente com sistemas com indutância maior, a gente sabe, mas sabe-se que IA não varia de forma substancial para pequenos valores, pequenas mudanças em VA. O que você quer dizer com isso? Enquanto eu estou brincando aqui, ó, de variar VA só um pouquinho, sobe 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 um pouquinho, os efeitos não são muito grandes, tá bom? Agora, se eu pauso a simulação, crio uma variação absurda e mando continuar, tá legal? Olha o que acontece com o IA nos instantes iniciais. Deu uma, desculpa o palavreado, uma cacetada, um caminhão de corrente aqui aconteceu nos primeiros momentos, porque a variação de tensão foi bastante elevada, tá bom? E depois ela logo se amorteceu por causa dos transitórios da carga e tudo mais. Então, é o seguinte, para pequenas variações de VA, eu até posso admitir que o IA está mais ou menos vindo junto, tá bom? E uma coisa interessante, se por acaso eu variar o VA rapidamente, entre dois patamares, né? Ou seja, ao invés de colocar um VA constante, eu colocar um VA chaveado como um PWM, eu também não vou perceber esse problema, desde que eu seja bem rápido, tá bom? Tem uma taxa de troca muito rápida, a corrente não vai variar de forma substancial. Então, esse é um pouco do dogma que eu vou dar para vocês agora. Então, enquanto as variações de A para pequenas variações de IA, eu posso admitir que o LA, DIA, DT, percebe? Nossa indutância já é pequena. Se essa variação aqui é muito pequena, a gente admite essa tranqueira muito pequena, desprezível, igual a zero. E aí o que acontece? Eu tenho essa seguinte conclusão, que E é VA menos RA e A. Falar que é igual é overdose, mas eu posso aproximar. Tudo bem? E Pellini, não sei aonde você está querendo chegar. Eu estou querendo chegar nisso. Se eu sei o E, o ômega, tá bom? É um E dividido pelo Κφ. Então, VA menos RA e A. De novo, aqui não é igual, mas é aproximado. Κφ. Legal. Professor, não estou vendo vantagem nisso. E você não queria medir a velocidade diretamente, colocando um encoder, porque é caro, é complicado, é mais circuitos, blá, blá, blá. Então, você está querendo fazer com que o ômega seja calculado. Esta grandeza aqui, eu sei, eu que estou impelindo ela, isso aqui é um parâmetro, isso aqui é outro parâmetro, tá bom? Ainda tem um problema. Corrente. Preciso medir? Sim, precisa medir. Mas essa é uma das coisas interessantes. Medir corrente não é difícil. Medir corrente, como eu falei para vocês, se vocês colocarem no circuito de um motor CC
O motor, ele é internamente desse jeito. Se você colocar no circuito dele um resistorzinho aqui de valor muito pequeno, resistor de shunt, e daqui fizerem a medida, tá bom? Com o seu microcontrolador, tá bom? Eu vou medir, na verdade, a queda de tensão. Vamos lá, a corrente aqui está entrando. Aqui eu tenho VA. Eu vou medir essa queda de tensão, que é o R do shunt vezes o IA. Se o shunt eu conheço, eu obtenho o IA de uma forma bastante simples, tá bom? E é isso que nós vamos fazer na nossa simulação agora no final da aula. Nós vamos controlar a velocidade estimando ela pela corrente. Sabendo a corrente, sabendo a tensão que eu estou aplicando, descontando a queda de tensão na resistência de armadura, eu tenho uma expectativa da velocidade, tá bom? E ela vai servir para balizar as minhas contas, tá? Não é simplesmente isso. Ó, essa é a parte importante. Professor, é só dividir a tensão pelo CAFI que eu já sei a velocidade. Isso só vale para tempo tendendo infinito, tá bom? Mas ainda tem uma parcela que é perdida na resistência que eu não estou rastreando. Então, para rastrear com alguma preciosidade a velocidade, eu vou descontando toda vez que eu tenho uma medida de corrente, a parcela aqui de queda de tensão nessa resistência. Vamos lá no VSim? Vamos lá. Legal. Pessoal, o que eu quero que vocês façam aqui é o seguinte. Nós não vamos mais controlar, ajustar a tensão de alimentação, tá bom? Esse slider aqui da tensão vai ser um slider de velocidade. E agora nós vamos colocar um valor máximo, eu quero que seja o valor atual 1, o valor máximo 3, valor mínimo 0, e aqui então vamos chamar esse slider de velocidade de referência, tá bom? Velocidade de referência. Dado então a velocidade de referência, vou botar ela aqui em um certo valor, vamos começar com, sei lá, 1, tá bom? Nós vamos colocar isso numa variável, então eu vou copiar essa variável aqui do VA, Ctrl C, Ctrl V, colocar aqui, chamar isso aqui então de V, aliás, vamos chamar de ômega ref. Tudo bem? Geramos uma velocidade de referência. Vou trazer isso aqui mais para cá, para a direita. Eu vou arrastar minha janela um pouquinho. Então, vamos começar a fazer nosso controle. Velocidade de referência e tensão. Alguém vai ter que determinar essa tensão. Nós vamos precisar aqui de um bloquinho de somador para fazer aquele cálculo do erro. A primeira entrada é positiva, a segunda é negativa. Segura o Ctrl e botão direito se inverte aqui a entrada do somador para menos. Tá bom? A saída aqui é um erro. Aqui nessa entrada nós vamos colocar a medida de velocidade. E aí a medida, nós não vamos fazer uma medida, nós vamos pegar a corrente do sistema, tá bom? Então, ó, corrente. Corrente, tá aqui. Ctrl C, Ctrl V aqui do lado. Vou precisar da resistência. Resistência é um parâmetro que é conhecido pelo meu sistema. Então, copia também a variável resistência para cá. O que mais que eu vou precisar? Vou precisar do CAFI. Vem CAFI, Ctrl C, Ctrl V, traz para cá. Legal. Vamos fazer aqui um bloquinho de multiplicação, blocos, arithmetic, vezes. Deixa eu até trazer mais para cá para todo mundo ver. Inverte isso para cá. É só selecionar Ctrl e seta para a esquerda, ou seta para a esquerda fica dando flip, tá bom? Flipei aqui para ficar virado para lá. Vou flipar também esses dois caras para ficar virado para lá também. Legal. RA, IA. Já sei que eu vou precisar de um VA também. Ctrl C, Ctrl V aqui, inverte. Vou precisar de um outro bloquinho aqui, Ctrl C, Ctrl V, de somador.
Então, aqui... Opa, peraí, fiz uma burrada. Tira também daqui. Sai. Aliás, soltar assim. Legal. Eu sei que é... Qual que é a minha expressão que eu preciso fazer? É VA menos RAIA sobre CAFI. Então, o VA é positivo. Vou até trazer isso aqui então para baixo. Esse vai para cima. Esse vai para cá. VA menos RAIA. E agora eu preciso dividir por CAFI. Vamos pegar um bloco arithmetic, bloco de divisão. Inverte ele também para ficar bonitinho aqui na simulação. Inverte o CAFI também. E vamos dividir essa conta por CAFI. E aí vem uma coisa que é importante, que sem isso não vai funcionar. Pessoal, tudo que eu estou ensinando para vocês de simulação, elas funcionam, né, esse método de representação de equações diferenciais, enquanto a gente acerte o passo de integração, foi a coisa que a gente viu na aula passada, e enquanto não haja nos nossos problemas uma coisa que a gente chama de loop algébrico. Loop algébrico é quando você tem uma saída que depende da própria entrada por apenas uma relação algébrica, e não uma relação temporal. Sei lá, o VA é igual ao RA e A. Então, vamos pegar uma tensão num resistor. Tá? Deixa eu pegar aqui, fazer um rabisco em algum lugar rapidinho. Se eu tenho um resistor, tá bom? E uma certa tensão aplicada aqui, VA, R, e aqui tem o IA. Tá bom? Eu sei que aqui existe uma relação puramente algébrica. VA é um R vezes IA, tá bom? Ou seja, que VA depende de A por apenas uma resistência. E isso também é bilateral. IA também depende de VA por 1 sobre uma resistência, certo? Se eu passar para lá. Então, aqui eu tenho uma relação puramente algébrica. E nessa modalidade de modelagem que eu estou fazendo, nesse ponto, eu estou produzindo um sistema que tem uma dependência algébrica. E dependência algébrica a gente não consegue simular no vSim, tá bom? Tem que quebrar o que a gente chama de loop algébrico. E não é que eu vou fazer um hackerismo, na verdade eu vou representar o que se faz na vida real. Quando a gente mede corrente, gente, a gente não mede corrente simplesmente pegando lá o resistor shunt, tá bom? A gente tem que colocar um circuitinho, que é o conversor AD, ele tem lá uma certa capacitância, um filtro que vocês vão ver mais para frente, que a gente chama de filtro anti-recobrimento, anti-aliasing. Então, o que eu quero dizer para vocês é que IA, de verdade, não é uma medida instantânea, ela é uma medida que ela está filtrada, e eu vou ter que criar esse filtro, tá bom? Então, acreditem, essa é a única parte que é uma overdose enorme nessa disciplina, porque vocês vão ver isso apenas no terceiro ano, tá bom? E depois vão ver isso, de fato, na vida profissional de vocês. Essas grandezas que vêm da planta, o IA está vindo da planta, tá bom? Eles são condicionados e filtrados. Não é uma coisa assim, me dê a sua medida e aquilo vem instantaneamente. Existe um atraso, existe um processo para aquele cálculo virar medida e você poder usar. Então aqui eu preciso representar isso. E eu vou fazer isso no Blocks, Linear System. Existe uma coisa nova, que vocês nunca viram. Isso aqui é chamada função de transferência. Bom, vocês já devem estar vendo em circuitos elétricos as equações de rede. É uma função em Laplace que vai me modelar um atraso. E o atraso que eu vou modelar, acreditem, por enquanto, é desse tipo aqui, ó. O numerador é 1, o denominador aqui é 0,0011 e 1. É isso aqui. É como se eu estivesse mostrando o seguinte, ó. Toda medida minha de corrente está atrasada de pelo menos 100 microsegundos, que é o processo de filtragem, conversão AD, até entrar lá no meu dispositivo. Tudo bem? Bom, o que sai aqui, pessoal, é a coisa mais legal do mundo. É uma estimativa da velocidade baseada na medida da corrente e que não depende de coisas mecânicas. Eu não preciso fazer uma roda dentada, um detetor de pulsos, contar os pulsos ao longo do tempo. Eu meço indiretamente a velocidade pela corrente. Tá bom? E isso está entrando aqui nas minhas contas. E agora o que eu vou fazer é fechar a malha do controlador. Eu vou colocar um ganho proporcional, tá bom? O proporcional deve resolver os nossos problemas hoje, pessoal. Mas, na verdade, eu precisaria fazer um ganho um pouco mais sofisticado no futuro, tá bom? Talvez um controlador PI
como a gente fez em introdução à engenharia, para ter uma precisão maior no ajuste de velocidade. Tá bom? Esse ganho, vamos colocar por enquanto 10, tá bom? Mas vai ser a brincadeira de vocês, me encontrar um ganho que não viole os parâmetros elétricos do sistema. Vamos lá. Pessoal, tudo que eu coloquei aqui para a direita, tá bom? Eu vou deixar para vocês aí, para vocês pegarem no e-disciplinas, tá bom? Mas é o seguinte, é um controlador. Ele não mais, eu controlo a tensão. Quem manda na tensão é aquele controlador lá que eu desenhei, em função do que eu estou pedindo aqui de velocidade, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó, agora eu vou zerar o torque e vou zerar a velocidade. E vou botar a minha simulação para rodar. E vou torcer os dedos da mão e do pé, porque eu não sei o que vai acontecer. Peraí. Detectado um loop algébrico. Onde que detectou o loop algébrico? O IA está aqui, o VA está lá. Espera lá. Play. Ué. Não detectou mais? Não sei se de vocês chegou a dar algum erro. Deu? Pessoal, chat. Viva, vida. Algum de vocês notou algum errinho aí? Olha, o meu está simulando, está todo mundo com zero, tensão está zero, velocidade está zero, corrente está zero, porque eu não pedi nada, tá bom? Bom, me alertem aí se acontecer alguma coisa errada. O que eu vou fazer aqui, eu vou variar a velocidade, vamos ver o que acontece. Bom, variei a velocidade. Ih, não tá bom não, tem coisa errada. Tem coisa errada. Deixa eu fazer uma mudança, pessoal, talvez o bloco aqui fique melhor, Ctrl X. Eu vou colocar o atraso no sistema todo e não só na corrente. Vamos ver como é que fica. Aqui fica RAIA. E vamos baixar esse ganho aqui para ver só se está errado os valores. Eu vou fazer um teste de novo, play. Corrente, velocidade. Tá comportado. Deixa eu tentar mudar o ganho aqui um pouquinho. Vou botar o ganho de 10. Pessoal, vamos fazer essa mudança? Então, pessoal, para quem não acompanhou, por favor, a corrente que está sendo colocada aqui, tá bom? O atraso estava colocado na corrente. Não, eu quero que vocês tirem o bloco de atraso, tá bom? E coloquem aqui, ó, na saída do divisor, para fazer atrasar todas as informações que estão aqui, tá bom? Por favor. O loop algébrico estava por causa do VA também, por isso. Então, pessoal, se vocês fizerem isso, olha só o que deve acontecer. Com carga zero, meu cara está simulando, eu vou subir aqui a velocidade, vou pedir uma certa velocidade, vamos ver se a velocidade está chegando onde deve. Ó, pedi 1.86, chegou a 1.56, tá bom? E a velocidade está tranquila. Vamos ver se eu variando agora a carga, o que acontece com a velocidade. Opa, olha, a carga eu subi de 0 para 4.3, a velocidade, pessoal, é esse eixo vermelhinho aqui, ó, tá bom? Olha como a variação na velocidade não foi tão elevada, tá bom? Antes eu variava a velocidade e eu praticamente freava o motor. E olha só, aqui, tá bom? Ele está tomando providências para, conforme a carga varia, ele vai compensando a tensão de alimentação razoavelmente bem para manter a velocidade pelo menos constante. Tudo bem? Olha só, vejam o que está acontecendo com a tensão. Agora está 4.57 e ele está fazendo isso automático. Mais carga, mais tensão, tá bom? Menos carga, menos tensão. Mais carga, precisa ter mais corrente. Ele mesmo está já conseguindo tomar essas providências para ajustar de forma independente da carga. Tudo bem? E, turma, para a gente fechar a nossa aula de hoje, vem a coisa divertida, tá bom? E nós vamos colocar a carga de verdade do pulmão,
tá bom? E a carga do pulmão, só para explicar para vocês, pessoal, eu vou passar acho que 10 minutinhos do tempo regulamentar, e eu vou mandar para vocês as instruções do que vocês têm que fazer para entregar essa atividade final dessa aula 3 para mim. Eu vou mandar por e-mail para vocês, né, pelo e-disciplinas, pelos recados, até, deixa eu ver, hoje é terça, até quinta-feira. E eu vou dar pelo menos 10 dias, tá bom? Deve ser mais uma das coisas que vão ser avaliadas, tá bom? Então, olha só. Esta carga, eu estou brincando ela marotamente aqui, põe para cima, põe para baixo, põe para cima, põe para baixo. E eu estou vendo que a velocidade não vai variar conforme eu estou simulando. Tá? Então, as coisas até variam um pouco, mas variam muito pouco, tá bom? Se eu fizer um ganho mais elevado aqui, em vez de 10, botar até 40, tá bom? Vamos ver como é que fica a simulação aqui. Carga. E acho que ó, com ganho muito alto, não, um ganho muito alto não é um problema. Então não botem ganhos muito altos não, tá? O modelo está sendo violado. 20. Olá, amigo. Salva. Play. Eita. 10. Talvez esse atraso aqui está muito baixo. Vou botar um pouco mais alto. Pessoal, eu vou fazer... Depois eu mando parâmetros um pouco melhores para vocês. Eu vou botar um modelo para vocês simularem lá. O comportamento fica um pouco melhor, com um atraso um pouco mais lento na corrente. Deixa eu ver se aqui eu posso aumentar o ganho. 40. 40 ele já aceita numa boa. Velocidade. E agora, ó, variações na carga quase não trazem variações na velocidade. Vamos lá. Vamos fechar a malha lá com o modelo da carga. Pessoal, a carga, então, eu falei para vocês, eu fiz uma análise, peguei lá o que acontece com o Bu ao longo da frequência, da rotação, e eu desenvolvi um arquivo, tá bom? Aquele arquivo carga.txt, ele tem que estar no mesmo diretório da simulação do vSim, e tem a forma de onda, mais ou menos, ou até que um gráfico bem simplificado, de como é o comportamento da carga ativa no eixo do AMU, tá bom? Aqui tem um calculador de posição, porque isso é em função da posição. Então, eu estou emulando aqui nesse modelo da carga, o comportamento daquele sistema de manivela, tá bom? E do pulmão juntos. E a saída aqui, tá bom? Desse sistema é um torque de carga, tá bom? Já para ser colocado na ponta do eixo do nosso motor. Então, deixa eu até salvar isso aqui com outro nome. Então, save as, etapa 2 com carga emulada. Emular é uma forma da gente dizer simulado, né? Esse ponto está fazendo aqui, tchau. Então eu vou pegar o conjugado da carga aqui, Ctrl X, vou botar aqui, tira esse slider, ou então pode deixar ele, não vai ser usado para nada. Então essa é a coisa interessante. A carga, tá bom? Está aqui na direita. Ela não vai ser determinada por um slider, ela vai ser determinada por uma função da posição do sistema ao longo do tempo. E eu vou começar com velocidade bem baixinha e vamos ver o que acontece. Olha só. Em azul é o torque. O torque está subindo, a velocidade é vermelhinho, a velocidade está sendo mantida bem constante, tá bom? E olha só o que está acontecendo com a corrente. A corrente está bem baixinha aqui na nossa escala. A tensão está bem baixinha também. Com pouca tensão o motor já está girando. E está produzindo um sobe, desce. Vamos ver isso com uma frequência maior. Porque com uma velocidade maior, a gente deve ter um consumo energético mais elevado. Opa! Olha só que interessante. Para vocês terem uma ideia, a velocidade que a gente está procurando é mais ou menos em torno de 1,5 radiano por segundo, tá bom? Olha o movimento da potência elétrica aqui, ó, como parece um pulmão, ó. Expira. E agora o período de inspirar, tá bom? Enquanto essa barra está sempre positiva, ele está colocando potência no sistema para apertar o êmbolo.
Tá vendo? A carga está reproduzindo o comportamento ao longo do espaço. E a coisa mais importante, vejam o que acontece com a velocidade. Esse sinal vermelho aqui, ó, tá bem quietinho, tá bem constante. Se eu não tivesse o controlador e eu tivesse fazendo o controle apenas pela tensão, a velocidade ia variar tanto ao longo das evoluções que, desculpa, você teria um problema enorme para acertar os períodos, tá bom? Vamos até aumentar aqui a velocidade mais um pouco. Uma coisa que eu vou falar para vocês é aumentar o eixo aqui, porque o torque ele estoura bastante na representação. É exatamente isso. Eu tenho um repique no começo, aqui começa um ciclo, aí termina outro ciclo. Tudo bem? Mas olha, isso só é possível por causa desse controlador de velocidade que está aqui. Se eu quisesse abrir mão desse controlador, uma coisa que a gente pode fazer rapidinho, só para vocês verem o efeito, tá bom? Eu vou até 11h10. Eu abro a malha. Eu venho aqui na malha de alimentação, tiro isso daqui. Peraí, deixa eu só... Ele reclamou aqui um pouquinho das coisas. Eu tiro aqui a realimentação negativa e coloco como ganho, por exemplo, o valor de 1, tá bom? Aí o ômega vai controlar direto o VA. Vamos ver se eu consigo. Então, onde aqui a velocidade, agora é tensão. Ó, vamos botar uma tensão aqui de 3 volts. Olha o que acontece com a velocidade ao longo do tempo. É esse sinal vermelho. Tá vendo como ela está variando por causa da variação da carga? E olha o que está acontecendo com o perfil de insuflamento. Primeiro que ele não está conseguindo manter a velocidade que eu queria. Está bem lento, inclusive, agora. Tá? Eu não estou controlando a velocidade diretamente. Estou controlando a tensão, que vai dar alguma velocidade. Então, eu precisaria uma tensão, acho que muito maior do que essa. Mas olha, principalmente isso. Olha a velocidade. A velocidade está variando pra caramba. E uma coisa que a gente sabe desses respiradores é que a vazão, a pressão e o volume que são insuflados dependem dessa velocidade lindamente. Ela precisa ser calculada de uma forma bastante precisa. Então, sem esse controlador de velocidade, tá bom? A partir de uma medida, pode ser uma medida com tacômetro, né? Posso ter um medidor de velocidade bonito mesmo, mas eu falei, quem é um bom engenheiro pode tentar fazer esse controle sensorless, que é o caso, a gente colocou uma medida de corrente, que é uma medida elétrica, para calcular uma velocidade, a gente consegue suplantar essa deficiência. Vou voltar o controlador lá para vocês verem, tá bom? Olha só como a curva vermelha fica variando, tá bom? Vamos botar o controlador de volta, fecha a malha, um ganho aqui pode ser uns 20 ou 30, botei 40, 40 já estava super bom. Play. Primeiro que ele está agora fazendo 3 radianos por segundo. 3 radianos por segundo é meio hertz, tá? Então, um ciclo completo por... Então, pessoal, depois vocês mudem um pouco aqui o eixo do gráfico. O axis desse cara, eu acho que talvez ele fique melhor com uns 15. É que quase não vai dar para ver a velocidade. Porque esse é o torque mesmo que aparece no Ambu, tá bom? Tá, então, só para lembrar vocês, eu vou até tirar uma tela aqui para a gente fechar a apresentação de hoje. Vou aumentar você. Ver a mesa. Este cara aqui que a gente tem, resultante do processo, isso aqui é θ igual a 0, ou seja, o cara vai começar a pedalar, tá bom? Ele fica um tempo aqui, quase 30 graus, que quase não tem esforço. O grande parte do esforço, que é aquela esforço de compressão que eu falei para vocês, ocorre aqui, ó. Esse é a compressão. Ela ocorre por mais ou menos uns 120 graus mecânicos. Aí, de repente, isso cai, às vezes fica até um pouquinho negativo, que é a hora que ele está insuflando, voltando o êmbolo, e depois ele precisa de uma potência para trazer o êmbolo de volta para começar um novo ciclo. Então, esse é o ciclo de respiração, tá bom? Θ igual a 0, e aqui o θ
igual a 360 graus. Quando o êmbolo lá, então, fez uma revolução completa. Tudo bem, pessoal? Então é o seguinte, turma, para encerrar as nossas aulas, tá bom? A gente não deve ter mais nenhuma aula dessa até o final do semestre, mas vai ser proposto com o professor Mansano uma atividade para vocês poderem fazer em casa, tá bom? Assíncrona, nós vamos disparar aí num dia, vocês fazem e depois entregam o avalio, que vai ser essa final, tá bom? Eu vou mandar as instruções até o final dessa semana, vamos deixar tempo para vocês, para não conflitar com matéria de biênio e tudo mais, tá legal? Mas nós vamos avaliar as 2 entregas que foram feitas até agora dessa atividade, mais as pré-labs lá das outras partes dos outros laboratórios. Só que essa não tem informações. Eu vou falar com o Mansano amanhã à tarde de como fazer a fórmula mágica que constitui os resultados, né, de vocês, a média final da disciplina de laboratório de projetos e práticas de eletricidade eletrônica. Ok? Então, turma, não sei se vocês gostaram um pouco dessa experiência, foi uma adaptação. Eu adoraria estar com bancada com vocês, com de fato um motor de verdade, e não apenas uma simulação numérica em tempo de execução, mas, como eu estava dizendo para vocês, a gente, como engenheiro, trabalhamos com esse tipo de linguagem por praticamente 80% da nossa vida profissional. E hoje, só nos últimos 20% que de fato a gente vai para uma bancada e faz montagens para depois só comprovar aquilo que a gente havia esperado, aquilo que a gente havia previsto na teoria, tá bom? Então, espero que vocês tenham aí se sentido motivados. Muitos desses conhecimentos vocês só vão conquistar nas outras partes dos nossos cursos na elétrica. E caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar comigo sobre alguma coisa, por favor, não hesitem, me procurem por e-mail. E eu tenho mais alguns minutos aí, pelo menos mais uns 15. Estou à disposição de vocês, tá bom? Para elucidar aí qualquer coisa, tá bom? No mais, muito obrigado pela preferência de todos vocês e um bom final de semestre para todos. Let me tell you a story to chill the bones out a thing that I saw. One night wandering in the Everglades, I'd one drink, but no more. I was rambling, enjoying the bright moonlight, gazing up at the stars.
dance so near to me, watching my every move. Feeling scared, I fell to my knees. Something rushed me from the trees. Took me to an unholy place. That is where I fell from grace. And they summoned me over to join in with them to the dance of the dead. Into the circle of fire I followed them. Into the middle I was led. As if time had stopped still, I was numb with fear, but still I wanted to go. And the blaze of the fire did no hurt upon me as I walked onto the coals. Then I felt I was in a trance and my spirit was lifted from me. And if only someone had the chance to witness what happened to me. And I danced, and I pranced, and I sang with them. All had death in their eyes. Lifeless figures, they were undead, all of them. They had ascended from hell. My spirit was laughing and howling down at me. And all my undead body just danced the circle of death. Until the time came to reunite as both my spirit came back down to me. I didn't know if I was alive or dead as the others all joined in with me. In the sky they stared and took the attention away from me. When it took their gaze from me was the moment that I fled. I ran like hell just to that no window behind them did not glance. One thing that I did not dare was to look just straight ahead.